boa noite para você de casa, você que está no seu trabalho, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Conexão ND, que hoje vai falar dos bastidores, dos grandes shows, de grandes duplas sertanejas, de grandes conjuntos musicais, grandes artistas do nosso país. Aliás, tem aquelas curiosidades, né? Eu acho que você de casa deve estar se perguntando, quem é o artista mais exigente, né? Será que é aquela dupla sertaneja que eu gosto tanto? Será que é aquele cantor romântico? Então a gente vai conversar com quem entende muito desse assunto, quem já foi empresário de muitos grandes artistas aqui da nossa música brasileira e que hoje está trazendo muitos desses grandes shows aqui para Santa Catarina, principalmente para a Grande Florianópolis. Vou ter o prazer agora de conversar com o produtor de eventos e empresário Luiz Mussini. Tudo bem, querido? Como é que você está? Tudo certinho? Joia, obrigado, joia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? De participar aqui do nosso Conexão pela primeira vez. Eu que agradeço, imagina. Agora sim, pelo que eu estava vendo aqui, você está trazendo agora aqui para Florianópolis, para São José e para Balneário Camboriú, Chitãozinho e Chororó, Zé Ramalho, Zezé de Camargo e Luciano também. Isso. Quer dizer, agora o Chitãozinho e Chororó, para o show que vai ser no dia 8 de julho em Balneário Camboriú, já está esgotado isso? Em Balneário está esgotado já. Não tem mais nenhum ingresso para vender. Mais nada. Mais nada. E no Hard Rock, eu acredito que mais alguns dias é possível que esgote também. É que, na verdade, a casa, o Hard Rock é tão grande, Sim. né? E ela é modular. Então a gente vai abrindo, só que chega numa hora que não tem mais o que fazer, né? Não tem mais espaço. Então, mas vai, com certeza Dia vai lotar 9 de também. julho, Chitãozinho e Chororó, então, no Hard Rock Live. Isso, aqui em São José. Depois, Zé Ramalho tem no dia 5 de agosto em Balneário Camboriú, também no Expocentro. Isso. Né? Que você está trazendo também. E depois, no dia 6 de agosto, aqui no Hard Rock Live Florianópolis também. Exatamente. Zé Ramalho. Isso e depois, em outubro, tem Zezé de Camargo e Luciano. Tem a turnê de 30 anos, que a turnê do Chitão é de 50 anos de carreira. 50 anos de carreira. É uma turnê que conta basicamente a história deles, né? Aham. E a turnê do Zezé de Camargo e Luciano é 30 anos de carreira, que também basicamente conta a história, a trajetória deles, né? Como Que dupla bacana. sertaneja. Agora, assim, a gente vai falar já dos shows, como é que é Chitãozinho e Chororó. Você já empresariou vários grandes nomes, né? No teu casting lá tem Chitãozinho e Chororó, tem Leonardo, né? Quem mais que tem? Tudo começou com o Sérgio Reis. Sérgio Reis. Lá no final dos anos 90, início de 2000, Sim. né? Começou com o Sérgio Reis. Aí depois Christian Ralph, na época. Christian Ralph também. Né? Não sei se a turma lembra ainda do Felipe Dilon, que na época Felipe a gente lançou. Dilon, jovem, né? Então assim, foi. Na verdade, começou há 20 e poucos anos atrás. Como é que você entrou nesse meio? Porque você não é daqui, você é gaúcho, né? Eu sou natural de Passo Fundo. Passo Fundo. Interior do Rio Grande do Sul. E como é que você entrou nesse mundo musical? Porque eu imagino que não deve ser um mundo fácil de entrar, né? De você disputar os artistas e tudo Foi mais. acontecendo, Alexandre. É que assim, na época, eu tinha já a minha empresa, né? De produtora de eventos. E eu estava fazendo alguns eventos. Então, a gente chegou no Rodeio de Vacaria, que é um rodeio que tinha tem uma visibilidade nacional boa, né? Aí eu acabei me envolvendo com a Expo Inter também, que também tem uma visibilidade nacional, e comecei a fazer alguns eventos com shows nacionais. Mas nessa época, o Oswaldir e Carlos Magrão eram um artista do meu escritório, o Garoto de Ouro também era, enfim, tinha alguns. Os gaúchos, né? Os gaúchos, exatamente. Então eu fazia muitos eventos regionais, mas aí quando eu comecei a participar de eventos com visibilidade nacional, então eu comecei a levar alguns artistas nacionais também para esses eventos. Certo. E isso me levou a entrar nesse mercado nacional. Entendi. Né? Aí foi natural, né? E aí no final dos anos 90, a gente montou um projeto chamado Tchê Music, que esse projeto envolvia os três Tchês, vamos dizer assim, o Tchê Garotos, o Tchê Guri, o Tchê Barbaridade, Olha só. o Oswaldir e Carlos Magrão e uma banda de Passo Fundo chamada Pala Velho. Olha só. E essas 5 bandas, aí eu acabei levando um projeto para São Paulo. O empresário do SPC na época... Só para contrariar, é isso? O Só para Contrariar, exatamente. E o Só para Contrariar estava estourado no Brasil inteiro, né? Sim. Na época, com Alexandre Pires. E aí eu cheguei nele através de alguns amigos. E ele comprou a ideia, vamos dizer assim, para ser parceiro do projeto. E aí nós lançamos o projeto Tchê Music em São Paulo, achando que o Brasil poderia consumir esse produto, né? Que era a música gaúcha. Que, na verdade, depois o sertanejo começou a tocar tanta vaneira que acabou virando sertanejo, né? Mas o original era isso.
né? E a partir daí eu comecei a entrar nesse mercado e tal, aí veio o Sérgio Reis, né? Como é que chegou até o Sérgio Reis? Ele estava sem empresário na época. Ele estava sem empresário, e aí o Joca, que era empresário do SPC, na época diretor de uma grande rede de rádios em São Paulo também, ele me chamou para a gente trabalhar juntos na época do Sérgio Reis. E nós começamos trabalhando juntos, né? Depois disso ele tomou outros caminhos, ele não conseguiu mais cuidar, e eu fiquei com o Sérgio mais um tempo, e ali começou, né? Então eu dividia, um pouco eu fazia eventos, um pouco eu cuidava de carreira artística. Puxa, né? E aí a partir do Sérgio Reis, depois do Sérgio Reis, você pegou outros, o Christian Ralph, né? Christian Ralph, lançou o Felipe Dilon, aí depois passamos por Jean Giovanni, César e Paulinho, o Pagode teve uma época assim do Boca Louca, esse pessoal e tal, o Boca Louca também passou por mim, né? O Harmonia do Samba, da Bahia, lá de Salvador. O Harmonia do Samba, tá. Né? O Leonardo também na época, sozinho já, carreira solo, né? Quando faleceu o Leandro, já tinha partido. Você tomou a carreira do Leonardo. Então, aí depois teve uma época que o cantor de forró, o Frank Aguiar, se elegeu deputado. Sim. E daí a gente assumiu a carreira dele como cantor também por algum tempo. Né? O Alexandre Pires também, quando saiu do SPC, lançou carreira internacional. A gente acabou trabalhando também nessa época junto com ele. Né? E foi indo. Agora, por último, foi o Fábio Júnior. Fábio Júnior também. Foi mais ou menos uns 5 anos aproximadamente que a gente ficou juntos, né? E assim foi, quer dizer, na verdade foi acontecendo. Foi acontecendo. Agora uma curiosidade, você falou de tantos artistas de renome, Fábio Júnior, Leonardo, vários outros. Como é que por que muda tanto, né, de empresário? Como é que é isso? Porque desgasta um pouco a relação? Como é que é? Um pouco sim. O empresário, ele vive em 2 mundos, o empresário artístico, né? Sim. Ele vive no mundo real, naquele mundo de mercado, onde quem regula, vamos dizer assim, o valor do artista, a quantidade de shows, o próprio sucesso, é o mundo real, é a população, né? Mas ele tem um outro mundo também, que é o mundo do artista. O artista, normalmente, depois de ele fazer um certo sucesso, ele passa a ter dinheiro, fama, um determinado poder. Sim. E muita gente, com o perdão da expressão da palavra, puxando o saco. Bajulando, né? Bajulando. Blindando bastante. e tal. Chega numa hora que fica quase que humanamente impossível o cara não acreditar que ele é o melhor do mundo. Né? E o empresário que vive nesses 2 mundos, ele olha para o artista, né, e olha para o mundo real. Né? E muitas vezes tem conflitos. Claro. E nem sempre a pessoa consegue lidar com as 2 coisas ao mesmo tempo. Muitas vezes consegue. Mas Qual é o problema mais comum? Por exemplo, um artista X quer um cachê maior. E aí você está com o produto lá, com o mercado, mas você vê que não vai dar para pagar mais para o artista. Acontece isso? Acontece muito. Olha só. Acontece muito, porque às vezes o artista fala assim, não, eu preciso de um cachê maior, eu quero só fazer festivalzão grande, eu quero coisa grande. Tá bom. Só que aí você precisa que o artista trabalhe junto com você na mídia. Sim. Né? Que o artista, hoje em dia, por exemplo, a internet é muito forte. Então, essa parte que o artista grava, às vezes, coisas da vida dele, né? Coisas particulares, chama atenção, as pessoas gostam de ver, então acaba viralizando. Mas nem todos fazem isso, né? Há um tempo atrás não tinha internet tão forte, então você tinha que fazer mais programas de televisão, participar mais das rádios e tal. Mas nem sempre o artista quer. Ah, é? Nem sempre ele quer. E aí... Porque deve ser cansativo também, né? Você cantar sempre também a mesma música, né? nos programas de auditório e tal. O artista, assim, quase todo artista tem uma música da vida dele, né? Sim. Se o Chitãozinho Choró fizer um show sem cantar algumas músicas... Sim, evidências, por exemplo. Leva a ovada na cabeça. Entendi. Né? Então tem que cantar. Claro. Não tem, o Zezé de Camargo vai fazer um show e não vai cantar É o Amor? Que foi o que estourou na carreira então deles. Ele vai cantar a vida inteira, não tem jeito. Não tem jeito, né? E tem jeito desses caras, eles não esquecem essas letras, né? Porque o cara tá cantando tanto, que acaba não... Mas acaba enchendo um pouco a paciência. Assim, ó, eu não sei se esquece ou se o dia a dia, assim, acaba que a pessoa chega para um show, por exemplo, já chega de jatinho, geralmente esses caras vêm de jatinho, e aí já saiu de algum programa de televisão, ou passou em casa, tá com outras coisas na cabeça, chega no show, você tem o teleprompter. Para o pessoal que está assistindo a gente, vamos explicar, né? O teleprompter é aquela televisão que a gente põe assim na beira do palco, que o público não enxerga olhando para o artista. Igual nós aqui, né? Que a gente tem também uma telinha, quando a gente precisa ler texto, a gente lê ali. Então, esse teleprompter, que é a televisãozinha que fica ali, fica passando a letra da música. Sim. Né? E o artista, muitas vezes, mesmo sendo uma música que ele canta há 30 anos,
ele tem que olhar para lembrar que parte ele está da música, porque ele está cantando, mas ele está pensando em outra coisa. Entendi. Às vezes. Sim. E às vezes não, às vezes ele está curtindo o que ele está fazendo, então depende do momento. Você trouxe aqui uma vez o show Cabaré com o Leonardo e Bruno e Marrone, que até a gente lançou aqui também, a gente mostrou aqui no Conexão um trecho de uma entrevista que a gente fez com o Leonardo lá, até porque você intermediou ali também. Uhum. E naquele dia eu lembro que o Leonardo ele começou a cantar a música Um Sonhador, e aí de repente ele saiu do ritmo da música, e o Bruno, da dupla Bruno e Marrone, foi lá e disse assim, não, para um pouquinho, espera aí o ritmo. O Leonardo ali se perdeu no ritmo, acontece isso também, né? Acontece. E o show Cabaré, por sua vez, ele tem uma particularidade que ele é muito natural. Desde a primeira edição, né? Quando era o Leonardo e o Eduardo Costa, sim, já era assim, era um show em que eles cantavam muito, contavam piada, falavam bobagens, bebe e tal, sim, enfim, vai indo. Então ele pegou essa conotação de ser um show assim muito mais espontâneo. Né? Entendi. E dentro dessa espontaneidade que o Bruno fez isso, né? Ah, para aí, tá errado aqui, vamos começar de novo. Que não, é uma coisa que em outros shows já é difícil de acontecer. É verdade. E você que participou também da implantação do Cabaré, né? Junto com o Eduardo primeiro, Costa. Sim. Do primeiro do Leonardo e Eduardo Costa, sim. Entendi. Foi uma vontade dos dois artistas ou como é que foi? Como é que surgiu isso? O show Cabaré, ele surgiu a princípio de uma ideia que veio do escritório. E aí tem algumas contradições, quer dizer, não é contradições, tem algumas coisas que as pessoas falam e a gente não sabe o que realmente é verdadeiro, o que é meio que... Né? Mas, por exemplo, assim, o Eduardo Costa fala que a ideia foi dele. E eu não sei se foi ou não foi, porque quando eu ouvi falar do Cabaré no escritório do Leonardo na Talismã, eu já ouvi falar do projeto em si. Sim. E a partir daí comecei a participar ativamente, então, desse planejamento, né? Mas, enfim, ele foi uma ideia que também veio da gravadora, porque qual é que era a ideia? A ideia inicial era fazer um show Cabaré, nos moldes do Cabaré antigo, sim, gravar aquilo tudo e transformar aquilo num DVD. Tanto é que a gravação original, a primeira gravação, foi feita em São Paulo, num estúdio grande, gigante, no qual a gente montou lá as mesas todas com velas e tal, as mulheres servindo o pessoal, tipo... Como era o Cabaré antigo? Cabaré dos anos 30, né? Exatamente. Que a gente vê cortinas vermelhas, eram as casas de entretenimento e lazer, sim, da época que as pessoas, né? Uhum. Então, assim, e se montou isso, montamos um cabaré nos, sim, anos 30, 40. E aí foi feito o repertório em cima dessas músicas antigas e se gravou. E a ideia era fazer meia dúzia de shows, assim, modo de dizer, né? Sim. Meia dúzia, vamos dizer, 10, 12 shows, aí vamos pegar as principais capitais brasileiras e vamos fazer. Claro. Tá bom. Só que ele começou a fazer um sucesso tão grande que imagina, acabou que deu no que deu. Deu no que deu, todo mundo querendo. Todo mundo quis, aí começou a encher todas as casas e aí acabou virando prioridade dos dois, que não era, né? Era para ser uma coisa muito, muito no paralelo, assim, ó, o Eduardo Costa vai tocar a vida dele, o Leonardo também. Uhum. E paralelo existe um projeto aí que os dois fazem. Então, quando tiver data, vai fazer. Quando não tiver paciência, pois a coisa virou. E tinha data toda hora? Não, aí o que aconteceu? Na verdade, a gente parou de vender muitas datas individuais para poder priorizar a data do cabaré. Porque para fazer o cabaré, precisava dos dois artistas liberados. Sim. Não adianta ter um liberado e o outro não. E eu imagino que o cachê aí subiu também, né? Era um show mais caro, talvez? Sim, subiu um pouquinho. Subiu um pouquinho. Mas ele se pagava, porque todo mundo queria ver o tal do cabaré acontecendo e tal. Exato. Lota, né? E ficou diferente, porque daí os dois, falando tanta bobagem, todo mundo queria vir, todo mundo ria pra caramba, né? E eles contam causos, né? E é muito. Então, assim, virou um show meio comédia. Sim, né? Sim. Quase que, né? E a verdade, eles bebem mesmo, porque assim, claro, todos eles, a gente viu o Bruno e Marrone e tal, eles gostam ali de esquentar um pouquinho, né? Mas isso faz bem para o artista? O que você acha, assim, Olha, esse hábito? O Leonardo é mais acostumado, sim, né? Mais acostumado com a marvada, vamos dizer assim, né? Com a cachaça. Eu lembro que ele ia muito na casa do Ratinho, e deve ir ainda até hoje, né? Porque os dois são muito amigos também, e os dois bebiam lá, que era uma loucura. Mas enfim. E o Eduardo Costa não tanto, ele não bebe tanto, assim como as pessoas pensam que ele bebe, sabe? Mas o Leonardo bebe, mas ele está acostumado. Então, eu sinceramente eu não entro muito no mérito da questão se faz bem, se faz mal, se é bom isso, se é bom aquilo e tal. O que eu digo assim, como uma pessoa do mercado, que é onde eu trabalho,
Não é bom que se beba demais, né? Claro. Porque o álcool acaba atrapalhando muitas vezes o rendimento da pessoa. Sim, tem um limite ali, né? Tem um limite. Entendi. Então, mas aí esse limite tem que ser um entendimento do próprio artista, né? Sem dúvida. Tem aquele artista que é muito exigente na hora de ir para um local, ou de se apresentar num programa de televisão, ou mesmo num show e tal? Tem. Tem esse tipo de coisa? Tem. O Chororó é um dos mais exigentes que eu conheço, por exemplo. Mesmo? O Chororó, ele é exigente, assim... Para a qualidade do show, qualidade total. Ele é britânico com relação ao horário. Ponto, né? Ele Pontual. pontualíssimo com relação ao horário. Eles só fazem show cedo. Né? Esse ano, por exemplo, como é 50 anos de carreira, eles deixaram a gente colocar 50 shows. Não mais do que isso. Ele não quer mais, não vai fazer mais. Olha só. Tem gente que pergunta, tá, mas quanto que é? Não é, amigo, não é. Porque aí entra numa coisa que às vezes a pessoa não entende. O artista, muitas vezes, ele não faz show pelo dinheiro mais. Sim. O Choró já tem. Claro, já estão A quinta geração dele não vai gastar o que ele já guardou. Então, ele não canta pelo dinheiro, ele canta pelo prazer. Então, aonde ele acha bacana, ele vai. Onde ele não acha bacana, não vai, pronto. Olha claro só. que o empresário dele, que é o Ilcinho, né, fica filtrando, né, para o artista e tal. Então, é assim, mas o que acontece? Eles procuram fazer os shows de acordo com aquilo que eles gostam de fazer. Então, esse nível de exigência do Chororó é exatamente para isso. Tipo assim, vou fazer, então eu quero fazer muito bem feito. Entendi. Outro artista que exige bastante e que participa muito é o Alexandre Pires. Do Sobra. Ele participa muito, ele vai em ensaio, ele exige de todo mundo. O Alexandre é um cara que, por incrível que pareça, ele está cantando. Já aconteceu, tipo assim, dele terminar show e ele passar pelo pessoal e tal, e eu estava junto ali, ele falou, aquela lâmpada lá da esquerda lá não tá legal, né? Ela tá quase queimando. Olha só. E tava, cara. Prestando atenção em Mas tudo. olha o nível de prestar atenção, né? Então, assim, isso é raro que acontece, né? Olha só. Outro que é muito exigente é o Emerson Nogueira, Certo. que não é todo mundo que conhece, porque é um artista que não é tão popular assim. Sim. Mas também exige bastante Tem e nome. cuida muito, é muito detalhista. Entendi. E tem aquele assim que, não, do jeito que tá bom, vamos embora. Tem. Quem? Tem. Dá pra falar? Leonardo, por exemplo. Leonardo, vambora, Água gente. me leva, água me traz. Tipo, para com isso, vambora. A vida é curta, vamos viver e, sabe? Ele é todo de boa, né? De boa, Todo de tranquilo. Boa. Claro que não dá para confundir isso com ser uma pessoa desleixada, né? Claro. Não é isso. Mas é uma pessoa que, olha, vamos fazer. Sim. Né? Vai dar certo. No final vai dar certo. Porque tem aquela coisa assim, Leandro e Leonardo, né? Vendo ainda desde o início da dupla, Chitãozinho e Chororó, que começou antes ainda, Zezé de Camargo e Luciano, que tem 30 anos, mas também se compara ali com Leandro e Leonardo, Chitãozinho e Chororó, estão entre as grandes duplas, né? Sertanejas do Brasil. Fica um pouco aquela coisa também assim, poxa, mas a gente já chegou num grau tão grande, né? De sucesso, de consolidação, então isso mexe muito com a cabeça do artista? Você acha que tira realmente o artista da realidade e ele entra numa bolha? Aí depende muito de cada um, né? É comum o artista passar, assim, chegar numa fase que ele começa a passar desse ponto, né? Então, assim, aí ele começa a entender que o mundo não era aquela bolha que ele pensava, que colocaram ele aceitou porque é uma bolha gostosa, né? Onde tem dinheiro, fama, poder, é uma bolha gostosa de ficar. Só que chega numa hora que ele começa a perceber que não é exatamente isso, né? Mas vai de cada um. Às vezes o cara envelhece e continua naquela bolha lá. Tem artista, por exemplo, Chitãozinho e Chororó, eles já não estão muito nisso, eles são mais pé no chão? Pé no chão. Pé no chão. Pé no chão. Uma dupla que já não... que não existe hoje, mas é uma dupla nova e que sempre foi muito pé no chão, é o Vitor e Léo. Vitor e Léo, Vitor e Léo sempre foi muito pé no chão. Aconteceu muitas vezes deles me chamarem no camarim e perguntar, Mussini, como é que tá? Sabe, a gente está agradando, está indo bem, nós estamos atendendo bem. Humildade. Humildade. Entendi. Né? O Vitor falava assim, às vezes a gente não está percebendo que está errando, então a gente precisa de crítica. Não elogia, não. Tem crítica para me fazer, me faz, senão deixa quieto.
Nem todo artista é assim. Nem todo. Não, isso é raro. É raro até. Isso é raro. Olha só. Tem mais perguntas aqui para a gente saber de curiosidades, né, desse mundo artístico aqui junto com o Mussini, mas a gente vai voltar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí, Mussini, não sai daí também, que tem mais fofoca, hein, do mundo dos artistas. A gente volta já já. Estamos essa noite de quarta-feira falando das grandes duplas sertanejas, dos grandes nomes da nossa música, né, brasileira, com o produtor de eventos, empresário, Luiz Mussini, que está aqui com a gente contando um pouco, né, desses bastidores. Você que, aliás, pegou agora essa turnê do Chitãozinho e Chororó de 50 anos aqui para a região sul, é isso? Porque, na verdade, você não é o empresário deles, mas não, você... Não, o empresário deles é o Wilsinho, né, da empresa Live Talentos, e que me chamou para que eu fizesse essa parceria com ele, né? Então, dentro disso, eu virei um parceiro parcial, vamos dizer assim, né, de alguns shows. Então, por exemplo, na região sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, algumas coisas do Paraná, interior de São Paulo, a gente está fazendo. A turnê do Chitãozinho. A turnê do Chitãozinho, que comemora 50 anos de carreira. Agora você faz a produção total, a produção de palco, como é que é? Como é que funciona isso? Sim, toda a produção. A gente contrata o show e faz tudo, né? Ou seja, desde colocar sonorização, iluminação, os painéis, colocar segurança no evento, colocar a mídia para avisar as pessoas que tem o show, colocar esse ingresso à venda, pessoal de bilheteria, de recepção. Camarim também. Camarim, tudo. A gente e no camarim, tudo. por exemplo, eles fazem exigências dentro do camarim, tipo, eu preciso de tantas toalhas brancas. Eles mandam pra gente uma lista, né? Ah, é? Dentro dessa lista, então, tem a parte de alimentação, de bebidas e tem a parte do mobiliário também e decoração que a gente tem que fazer. Ah, entendi. Tem tudo isso. Porque eu fico imaginando que uma dupla, por exemplo, como Chitãozinho e Chororó, tem já o mapa, por exemplo, do palco, o cenário que eles geralmente levam, né, tal. Sim. Isso vem ou vocês constroem aqui? Uma parte vem na carreta deles, né? Tá. O que eles, vamos dizer assim, o que eles usam em todos os shows, que é um padrão. Sim. Quando o artista monta um show, eu sei porque quando eu montava um show, então eu sei o que eu vou levar. Né? Paralelo a isso, eu mando para o meu contratante, que hoje sou eu o contratante, né? Mas eu mandava para o meu contratante uma lista que a gente chama de rider técnico. Né? No rider técnico tem ali o mapa de palco, aonde vai cada um da banda, onde que vai ficar o tecladista, onde que vai ficar o baixista, onde fica a bateria e tal. Certo. Então tem o mapa de palco, tem toda a relação de equipamentos que o meu contratante tem que botar, que vai se somar àquilo que eu estou levando, né? E tem a parte de iluminação também que a gente tem que colocar, tem a parte de LED também que tem que colocar, né? Que são os painéis, porque a gente vai selecionando sempre imagens, né, para colocar no show. Entendi. Então o show, por exemplo, o show do Chitão, como ele conta uma história, então tem muitas coisas que vai para o LED, que são imagens antigas do começo da carreira, da onde eles passaram, né, alguns depoimentos também. Então... E eles são, por exemplo, são exigentes dentro do camarim? O que eles pedem, por exemplo, para comer? Vamos ver assim, o que eles pedem para comer e para beber? Assim, quando o artista tá muito na correria, por exemplo, Jorge Mateus. Jorge Mateus, é comum ele chegar em cima da hora e ao invés de passar no hotel, vai direto para o camarim e janta no camarim. Então a gente já tem que colocar lá meio que um buffet no camarim para eles. Entendi. Né? Agora, outros casos não. Chitãozinho e Chororó não exige muita coisa, não. Alguma coisa de salgados, frutas, né? Refrigerantes, né? Eles não bebem bebida de álcool. Aí é o contrário. Eles não, o contrário do Leonardo. É o contrário. Eles não bebem e pedem para não colocar também. Por quê? É a mesma coisa que o Sérgio Reis. O Sérgio Reis um dia falou assim, Mussini, não põe uísque, cachaça, as coisas no meu camarim, porque eu não vou beber. E aí chega os caras que se acham mais íntimo, né? E já vão lá e vê que tem, o cara não sai dali. Né? Que coisa, então hein? pede para não colocar. Entendi. Mas o Chitão e o Chororó é bem tranquilo. Aí algumas pizzas, né? Algumas coisas assim sim. e tal, né? Mas tem aquele artista que, assim, poxa, pede um monte de coisa, toalhas brancas e... O que, por exemplo? Quem? Dá para falar? Dá para contar?
Olha, todo mundo sabe que o Roberto Carlos, por exemplo, ele pede e tem que ser nas cores que são pedidas, né? Ah, tá. Não pode ser com marrom, por exemplo? Não, se você botar um marrom, ele nem entra no camarim. Ele tem toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Não, né? teve lugar da pessoa querer fazer o show do Roberto Carlos e ter que pintar a casa. Não brinca. É, porque a casa estava pintada, uma cor escura. Olha só, chega nesse nível, então. Só que o sonho do cara era ter esse show na casa dele. Sim, então, foi obrigado. Cara, mas o que o Roberto Carlos fala? Ele diz que não, é porque é um transtorno pessoal, tem a ver Ele com... assume hoje isso. Ele assume, né? né? Ele assume isso. E eu acho que no momento que você assume, você parte para solucionar o problema. Não é que você soluciona também de uma hora para outra, né? Sim, porque é algo que talvez não seja tão fácil assim. É ruim da gente julgar, né? Claro, a pessoa que não passa por isso... Que nem eu não passo por isso, eu não tenho isso na minha vida. Sim. Então eu não julgo porque eu não sei como é. Exato. Pode ser uma coisa difícil, né? Claro. Mas eu entendo que no momento que a pessoa assume um problema, ela entrou no caminho da solução. Sim, ela ajuda, né? Ela ajuda. Ela admite que o problema existe. Entendi. Enquanto ela não admite, não soluciona, né? Mas o Roberto Carlos, ele é um cara tranquilo também para se lidar como artista? Eu não sei te dizer assim a esse nível, tá? Porque eu nunca tive muita intimidade com ele. Entendi. Então... Com quem você teve intimidade de todos esses, né? Do Leonardo, Chitãozinho Chororó e tal, até o próprio Sérgio Reis e tal. De todos, tem um que é o mais difícil, que foi o mais difícil de lidar pela personalidade, que é um cara mais complicado e tal, mais difícil. Alguns são um pouco mais complicados, tá? Eu não vou te dizer um ou dois, né, citar nomes, porque eu acho que seria uma indelicadeza minha. Claro, sem né? dúvida. Mas... Você não pode se queimar com eles também, né? Não, e não é só isso também. Eu acho que é até uma questão de ética e tal. Se a pessoa... preservar também, né? Preservar. Claro. Então, assim, existem alguns que têm algumas exigências que eu, particularmente, acho que algumas dessas exigências têm sentido e outras não têm sentido. São mas exageradas. são dele. São exagerados. Mas é do cara, né? E aquilo que eu estava falando, se a pessoa de repente a pessoa tem algum problema que eu desconheço, aí vou eu ficar julgando a pessoa, Claro, complicado. Agora, existem aqueles artistas que são muito mais tranquilos, né? Que são, vamos dizer assim, que já passou, você citou o Sérgio Reis. O Sérgio Reis já passou do ponto. Né? Sérgio Reis, ele citou, hoje nós temos uma amizade que a gente às vezes liga um para o outro para conversar. Olha que para saber como é que tá. E como é que ele está agora? Porque ele passou por um câncer ou ele está ainda tratando um câncer? Não, ele passou, o câncer não é maligno. Ah, tá, então era um tumor apenas. É um tumor, tá, né? Não é maligno, ele está tratando ainda, mas está tratando de boa, está tranquilo. Né? E lógico, tem o peso da idade, né? Já passou dos 80 anos, então é preciso que se cuide. Né? Mas ele vai voltar a fazer show ou não? Ele está fazendo. Está fazendo? Ele está fazendo o show sozinho, sozinho assim, ele e a banda dele. Está fazendo um outro projeto que é ele e o Renato Teixeira. Que chama Amizade Verdadeira, esse projeto, né? Tem um outro que, se não me engano, é ele, o Renato Teixeira e o padre Alessandro Campos, eu acho que é esse o nome do padre. Não sei. Que também é um outro projeto, que eu não lembro o nome agora, mas, enfim, tá trabalhando. Entendi. Você ficou quanto tempo com o Sérgio Reis, como empresário? O Sérgio Reis foi no início dos anos 2000, eu acho que foi uns 4 anos, 5 anos por aí. 4, 5 anos. E virou uma amizade, mas hoje é uma amizade assim, não dá nem para explicar. Que bacana. Sabe? É uma Porque amizade antes do primeiro bloco mesmo. você falou que existem algumas relações entre o relacionamento, né, entre o empresário e o artista, começa a desgastar um pouco porque passa muito tempo junto. Sim. Né? E aquilo começa a desgastar justamente porque alguns têm exigências, aí você acaba vendo o mercado de uma forma, o artista não enxerga aquilo tal, e acaba se separando. É por isso que tem essa rotatividade tão grande, né? Acontece muito disso. E aquilo que nós estávamos conversando antes de entrar no programa que eu falei para você. Na minha concepção, existe quanto que vale uma marca. Né? Vamos dizer assim, quanto que vale uma marca de um determinado refrigerante? Sim. Vale trilhões, porque é uma coisa vendida no mundo inteiro, a marca. Mas sim, quanto que vale aquele refrigerante na prateleira do supermercado? É uma outra coisa. Esse é o produto que você está vendendo, não é a marca. O artista é meio parecido com isso. Quanto que vale a marca do artista,
né? Pelo sucesso que o artista tem, pelo histórico todo e tal de mercado, quanto que vale isso tudo? É difícil de ver quanto. Agora, quanto que vale o show do artista? O show do artista é aquele refrigerante que vai para a prateleira do mercado. É o produto que você, né, que você coloca lá para o artista cantar lá 1h30, 2 horas, depois ele vai embora. Né? Por isso que tem até alguns artistas que fazem assim, pocket show e o show completo, porque um é mais barato e o outro é mais completo. Na verdade, quando o artista tem isso, é para buscar um valorzinho menor do mercado, que ele tá com algumas brechas na agenda, e ele não quer baixar o show, baixar o valor do show dele, grande, né? Então, vamos dizer assim, o show dele está custando R$200 mil, mas ele percebe, de alguma forma ele percebe que está meio complicado, está difícil. Então, ele monta um pocket show, então um acústico, vamos dizer assim. Então, ele diminui a banda, diminui tudo e tal, e aí ele faz o show por 100 mil, vamos dizer, né? Entendi. E daí ele consegue buscar esse faturamento também um pouquinho menor, sem baixar o show dele, que é aquele de 200, está lá guardado. Entendi. Mas é uma jogada de mercado. Claro. Aí, falando de mercado, essa questão da gravação de DVDs, que você já participa e faz muito também, né? Recentemente você fez o do Raça Negra, né? Foi. Do Luiz Carlos. Isso. Você trouxe aqui também para o Hard Rock. Ali você fez a produção também, como é que foi? Como é que surgiu essa ideia? A gente fez a produção toda do DVD, que aliás está quase saindo, né? Está quase saindo já. Está quase. Eu acho que nós estamos em julho, nós estamos em junho, né? Sim. Em julho vai sair, com certeza. Mês vai que vem já sai, então. Entendi. Então tá praticamente pronto, tá terminando a edição. Você fez a produção do palco, como é que foi? Toda a produção, o cenário todo. A gente começou a montar aquele cenário lá que o pessoal que foi viu. E quem não viu vai ver agora na edição, quando lançar o DVD. Que é O Mundo Canta Raça Negra, né? O Mundo Canta Raça Negra. Que é um globo e ele chega por trás do globo ali. Exatamente, eu vi. Porque assim, o Raça Negra também tem os seus 30 anos de carreira. Sim. Né? Então, nesse tempo todo, na verdade, já gravou com muita gente já gravou com eles também. Então, tem músicas do Raça Negra, o Didi, todo mundo canta esse negócio, né? Todo mundo canta. Então, aí acabou vendo o nome, né? O Mundo Canta Raça Negra. Entendi. E a gente acabou fazendo o Hard Rock também, né? E foi bacana. E foi uma produção, vou te falar, a nível internacional, em termos técnicos, de iluminação, de cenário e tudo mais, sabe? Realmente uma coisa muito grande. Vou deixar para o pessoal ver depois pela internet e tal, porque realmente o palco ficou extraordinário, né? Muito bacana. Ficou muito bom, muito bom. Olha só, tem uma dúvida assim que, por exemplo, os anos 80, 90, para quem não é dessa época, né? Mas foi a época do auge dos musicais, os programas de auditório, onde levava-se muitos artistas, né? Principalmente as duplas sertanejas, tinha muito programa sertanejo, o próprio programa do Gugu, do Faustão, que né, se degladiava ali na audiência, aquela coisa toda, os programas da Record também. Como é que é essa coisa de vender o artista para o programa de televisão? A televisão depende do artista, o artista depende da televisão, como é que era isso? Varia, porque se o artista já tem um sucesso grande, ele vai para a televisão porque ele consegue se manter na mídia com isso, né? Se mantendo, sendo visto. Sim. E a televisão também ganha audiência porque o telespectador quer ver aquele artista, né? Agora, quando o artista está começando, aí é uma relação diferente. Aí depende muito de quem está indicando o artista, da televisão ter espaço para colocar o artista novo, porque daí, nesse caso, o artista está se beneficiando, mas a TV não está. Entendi. Né? A TV até corre o risco, de repente, de colocar um artista que não é conhecido no ar e perder audiência para uma outra. Né? Como a audiência ela é medida, né? Minuto a minuto, vamos dizer assim, as pessoas não sabem, mas essa medição é basicamente São Paulo, né? Sim, São Paulo, Rio. Verdade. Mas entra aquela história assim, para você saber o gosto do vinho, não precisa beber a garrafa inteira, bebe um gole, você já entendeu, né? Então a medição de audiência segue mais ou menos esse caminho. Certo. Né? Agora, respondendo a tua pergunta, quando o artista é muito novo, está começando, aí depende da grade, né? Se o programa tem espaço e resolve e acredita no potencial do artista, põe no ar, senão não põe. Vou te fazer uma pergunta. Diziam muito assim, ó, que tinham alguns programas de televisão que cobravam para os artistas entrarem no palco. Isso é verdade? É verdade. É verdade. É verdade. Programas famosos. Por uma questão de ética, eu não vou citar, claro, né, nomes, sem dúvida. Mas, sim, existem programas que cobram, que cobravam e continuam cobrando. Olha só. E nunca vão admitir, né? Porque o que acontece? O órgão de comunicação, ele tem, eu entendo assim, ele tem um departamento de faturamento que tem como base o departamento comercial, que vende publicidade, né?
E aí, só que depois, nessa briga, no bom sentido, pelo sucesso, tanto em rádio quanto em televisão, começaram assim, tipo assim, o meu artista não toca na tal rádio. Não toca porque não toca porque é novo, não toca porque a música, o cara lá da rádio, o coordenador lá não achou muito bacana. Aí alguém perguntou, vamos dizer assim, né? Alguém perguntou, mas quanto que custa então? E o cara resolveu, o cara gostou da proposta. E aí nasceu o tal do jabá, que se chama, né? O jabá, o que ele era? Ele era um presentinho que se dava para o locutor da hora, para o coordenador de programação. Vou te dar um computador novo aí e tal. Levava pra você lá entrar, de pro cara entrar, né? Entendi. Põe minha música aí e tal. Aí começou aquele agrado, né? Até que o dono da rádio descobriu esse negócio aí. E achou interessante também. Aí veio um segundo faturamento. Além do departamento comercial, veio o faturamento musical. Isso falando de rádio. Sim. Né? Então, o jabá se tornou tabela. Então, olha só, tabelado, né? Então tem rádio que... Eu estou falando coisas aqui que as pessoas sabem que é verdade. Não adianta querer esconder muita coisa, porque eu acho que assim, a gente está apimentando um pouco a conversa. Né? Mas eu acho que você ficar escondendo o tempo todo, chega numa hora que perde a... É hipocrisia também, né? É hipocrisia. Todo mundo sabe então, que acontece. As pessoas sabem... Por exemplo, como eu venho do meio do rádio também, lá no passado eu trabalhei com rádio também, só que naquela época... tinha muito pouco disso, depois isso foi se criando, né? Essa briga pelo sucesso acabou criando isso aí. Mas hoje em dia é assim, esse faturamento baseado na música, ele existe, ele é real e a rádio conta com ele. Tem algum apresentador de televisão ou algum programa assim que nunca cobrou? Tem. Quem? Dá para dizer? Olha, assim, eu prefiro deixar nas entrelinhas. Eu prefiro deixar... Assim, existem programas que nunca cobraram e não cobram, apresentadores que não cobram, e existe aqueles que cobram e vão morrer dizendo que nem sabem disso. Não tem conhecimento, né? Agora, tá terminando o nosso programa, eu gostaria que você falasse o seguinte... Tem um artista que você mais gosta de ouvir, por exemplo? Você que já empresariou vários, mas tem assim aquele do coração, aquele que você... adora? Existe o segmento musical que eu gosto. Né? Eu gosto, por exemplo, uma banda que está terminando agora, infelizmente, está fazendo a última turnê, o último ano, é o Skank. O Skank. Eu sou fãzaço do Skank. É mesmo? Eu sou fãzaço, eu adoro o Skank, adoro ouvir Skank, Jota Quest, eu gosto também e tal. Entendi. Né? E, enfim, é mais ou menos a minha praia, eu gosto disso, entende? Então ele não gosta de sertanejo. Não, eu gosto também. Sim. Né? Mas é que gosto musical, não é só musical, gosto é gosto, né? Claro, claro. Por que a pessoa gosta de abacaxi e não gosta de maçã? Né? Por que a pessoa gosta de sertanejo e não gosta de rock? É gosto, amigo, não dá para discutir isso. Verdade, né? verdade. Existem shows que eu curto e existem shows que eu não gosto. Eu faço porque eu vivo no meio, mas o show começa, tá tudo bem. Aí eu dou uma olhada pro lado, a segurança tá bacana, tá tudo certo, produção, tudo bem, tchau. Vou embora. Que bacana. Porque eu não quero ver. Né? Olha, Mussini, aqui a gente poderia ficar horas, né, conversando sobre esse mundo que é fascinante, né? Mas te agradeço, espero que você volte mais vezes aqui no Conexão. Obrigado, eu que te agradeço. Pra gente conversar mais, tá certo? Então agora, dia 9 de julho, tem Chitãozinho e Chororó no Rádio Rock Live. Tem Chitãozinho e Chororó agora dia 9, eu acho que... E quem não comprou ingresso ainda corra, porque deve estar... A maioria dos setores eu acho que nem tem mais. Já deve estar terminando. Né? Eu acho que a semana que vem deve estar esgotando já. Maravilha. Mussini, obrigado, grande abraço pra você. Grande abraço pra você de casa também. Semana que vem a gente tá de volta aqui no Conexão ND. Até lá.